Bueno, yo voy a empezar hablando un poco sobre la introducción en el tratamiento con insulina. La insulina es una de las hormonas anabólicas más importantes. Se produce en las células betas de los islotes de Langerhans del páncreas y en resposta a diferentes estímulos, sendo la ingestão de nutrientes e o efeito direto de carboidratos e aminoácidos, sendo os mais importantes. O papel da insulina no metabolismo de carboidratos, proteínas e lípidos é fundamental para manter a integridade estrutural e funcional de todas as células do organismo. Vale recordar que sua ausência é incompatível com a vida. Falando sobre a resposta fisiológica da insulina no tratamento da diabetes. Em condições de normalidade, o metabolismo existe uma produção basal de insulina por las células beta do pâncreas, que ajuda a manter o equilíbrio entre o metabolismo e o catabolismo. Com cada alimento se produz a liberação de insulina em duas fases. Em la primeira, a resposta rápida de insulina se leva a cabo nos primeiros 5 minutos da ingestão de alimentos, mediado por la incretina, e na segunda fase se prolonga de 2 a 4 horas em total e pode liberar uma quantidade de insulina de 5 a 10 vezes superior à la basal. O tratamento do paciente que requer a administração de insulina deve levar-se a cabo com a finalidade de lograr as concentrações destas hormonas em las cifras mais cercanas à resposta fisiológica normal, para assegurar um bom controle não só em condições basais, senão também em las etapas pós-prandiais. Falando um pouco sobre a farmacologia da insulina, existem 3 tipos principais de insulina, que seria a rápida, a intermédia e a de ação prolongada. E a via de administração mais recorrente é a subcutânea, mas também se pode administrar por via intramuscular e intravenosa. Estas podem variar na região do corpo, as preferências em braço, abdômen ou muslo. Deve-se cambiar o sítio de la injeção para ter uma melhor absorção e evitar a lipodistrofia. A implicação intravenosa é exclusiva para a insulina rápida e se usará em paciente que esteja hospitalizado. A insulina se apresenta em unidades internacionais e está envasada em frascos, ampola, em cartuchos para carregar-se em equipos em forma de pluma ou bem em dispositivo desechável, também em forma de pluma. Existem várias complicações com o uso da insulina, entre as quais destacamos a hipoglucemia e outros efeitos negativos, que são resistência à insulina, alergia e lipodistrofia. Olá, doutor, me chamo Laila e vou falar sobre a insulina rápida ou cristalina. A insulina rápida ou cristalina tem um aspecto transparente. Ela se absorve em poucos minutos, de 12 a 3 horas. E tem uma ação residual de 6 a 8 horas, quando é administrada por via subcutânea. Se recomenda que se administre de 15 a 30 minutos antes de iniciar o alimento, a refeição, correspondente para sincronizar o seu pico de ação com a absorção de la glucose ingerida. Ela é a única que pode aplicar por via intravenosa. Inicia-se o efeito de imediato, ou seja, ela tem um efeito imediato, né? E, portanto, ela está indicada para o manejo de complicações, como a contraacidose diabética ou o descontrole grave. Agora eu vou falar de insulina de ação prolongada. A insulina de ação prolongada, ela não é de ampla disponibilidade, principalmente em o México. Ela tem muito pouca utilidade e com a legada de los análogos da insulina de ação prolongada, que seria a glargina e o detembi, seu uso ele é desaparecido quase por completo. Por isso é muito pouco utilizado. Vou falar da insulina intermédia. Então, a insulina de ação intermédia, ela resulta de uma união de protamina à insulina cristalina, que é para ser mais lenta sua absorção. O pico de ação é de 6 a 10 horas depois de la administração por via subcutânea.
Quando se combina a insulina com o zinc se chama insulina lenta. Por isso, seu efeito residual ele se pode prolongar hasta 18 a 20 horas. Se utiliza mais para atender um nível basal de insulina e se aplica 1 a 2 vezes por dia. E outra coisa, não se deve administrar por via intravenosa, solo subcutânea. Olá, doutor. Me chamo João e vou começar agora a minha parte do trabalho, falando um pouco sobre a insulina pré-mesclada. A insulina pré-mesclada tem apresentações com ação rápida e intermédia. A apresentação mais comercial é a que contém 30% de ação rápida e 70% de ação intermédia. E o objetivo principal é de ter efeito de ambas concentrações com uma só aplicação. Insulina de origem animal. Em la atualidade, se utiliza muito pouco insulina de origem animal, de origem bovina e porcina, e se emprega principalmente a insulina humana que é biosintetizada. Análogos da insulina. Parte deles anos em tratamento do paciente com diabetes, a molécula da insulina se ha modificado com engenharia genética, provando cambios substanciais em sua farmacocinética, os quais ajudam a optimizar o tratamento do paciente que ela requer. Assim denominamos analogia da insulina. A insulina aspártica. Ela é um outro análogo de insulina de ação rápida. Sua ação se inicia aos 5 a 15 minutos depois de sua injeção. Ela alcança um pico máximo de ação de 1 a 2 horas, com uma duração de 2 a 5 horas. Ela se absorve em doble rápido, alcança uma concentração 2 vezes maior e dura metade do tempo quando se compara a uma insulina humana regular. Ela se deve injetar antes das refeições principais, né, ou incluso depois de comer, quando seja necessário. A insulina aspártica, ela pode ser administrada imediatamente antes das comidas, né? Ela vai proporcionar o melhor controle da glicemia em ayunas e pós-prandial, tanto em diabéticos tipo 1 ou em diabéticos tipo 2. Em relação com a insulina humana regular, ela também está indicada 30 minutos antes das comidas, né? A insulina glucilina, ela é um análogo de ação rápida, igual aos anteriores que foram falados, né? Ela vai ter uma ação entre 5 a 15 minutos depois de sua administração via subcutânea, e o pico dela é de 30 a 90 minutos, com uma duração de ação mais ou menos de 3 a 5 horas, né? Teve uma experiência e seguridade para a administração em embaraço, bombas de insulina e esquemas invasivos de tratamento. A insulina glargina, ela foi uma das primeiras substâncias análogas de insulina de ação rápida aprovada para o uso clínico, né? Então, o que ocorreu? A sua administração, ela é por via subcutânea, que produz um perfil de concentração plasmático, sem picos durante 24 horas, quase 24 horas, o que faz a ser a insulina mais similar com a insulina basal secretada pelo pâncreas, entre as comidas e durante a noite. E a sua ação começa de 1 a 2 horas, depois de administrar-se por via subcutânea. Bueno, cuando hablamos de las metas de los pacientes ¿no? para el tratamiento de la diabetes, nosotros tenemos que orientar al paciente que va a ter que cambiar algunas prácticas para tener esto en su regulación de la glucemia. Y una de las metas tenemos que informarlos que es muy importante la regulación ¿no? de atividades físicas e também uma alimentação adequada, ou seja, uma alimentação que seja pobre em açúcares.
E dentro dessas metas, nós podemos avaliar em 3 parâmetros. Por exemplo, o primeiro parâmetro seria deixar o paciente sem enfermidades tanto agudas quanto crônicas. O outro parâmetro é o controle da glucemia, não? Que temos que tentar deixar o regulado, o controle da glucemia em paciente em ayuno e em pós-prandial, não? Que após ingesta de alimentos. Em ayuno, temos que tentar deixar mais próximo dos valores de hasta 70 hasta 110. E o pós-prandial, né, que seria após 2 horas, é menor que 140. Isso seria um valor ideal. Já em controle integral, o que vamos avaliar? Né? Vamos tentar deixar o paciente com seu IMC mais baixo que 25. A pressão arterial temos que também controlar, não quedarmos menos de 130 hasta 85 milímetros de mercúrio. E também controlar os triglicerídeos, não? Que menor que 150, HDL maior que 40 e LDL menor que 100. E se o paciente tiver algum problema cardiovascular, temos que deixar menor que 200. Para ser o início do tratamento, não, com insulina, temos que saber que a dose final vai depender, não, da diabetes do paciente, que tipo de diabetes vai ser e se há outras patologias por detrás da diabetes e também se está associada ou não a uma boa alimentação. Porque o adequado para o início do tratamento com insulina seria de 0 a 5 a 1 unidades quilograma por dia. Que temos que avaliar que tipo de insulinas vamos utilizar e a dose necessária para cada paciente, que isso vai cambiar e depende muito do quadro clínico e dos valores de glicemia que está apresentando. Bueno, e para começar o tratamento com a insulina, sempre temos que tomar em conta o tipo e a dose que cada paciente vai corresponder. E para início, a dose seria uma mescla de insulina lipros rápida e intermédia, que seria de 25 a 75, ou insulina aspártica rápida de 30 a 70. E é sempre recomendável antes da vacina de 1 a 3 unidades ou de 2 a 3 unidades em desayuno. E em casos que a glicemia capilar esteja elevada, podemos adicionar mais uma dose ao meio-dia para que se controle esta glicemia. E outra alternativa que temos para o tratamento com insulina seria de ação intermitente, que no caso iríamos dividir em 2 doses ao dia, não? Que seria antes da merenda e também em ayunos, e vamos a cambiar e modificar a dose de acordo e segundo a resposta de cada paciente. Outro método também que temos seria os análogos de la insulina, que utilizamos sempre os análogos de la insulina, que utilizamos sempre uma vez ao dia, não, de 24 em 24 horas. Pero alguns pacientes administramos de doce em doce e também adicionamos a ele uma insulina cristalina rápida, não? Que damos em pré-prandial e aí eles respondem melhor ao tratamento de 12 em 12 quilos de 24 em 24 horas. Bem, a utilização de bomba de infusão de insulinas. As bombas de infusão de insulinas ou de sistema de infusão contínua de insulina, também é conhecida como CICI, são dispositivos mecânicos com comando eletrônico do tamanho de um celular, que tem cerca de 3 centímetros de espessura e pesam de acordo mais ou menos de 100 gramas. Elas injetam insulina de forma contínua a partir de um reservatório para um catéter inserido no subcutâneo.
geralmente na parede abdominal, que é localizado mais ou menos na região periumbilical, nádegas ou nas coxas, ocasionalmente. Os análogos ultra rápidos, que são conhecidos como lispro e aspartes, em torno de mais ou menos 7 a 9, são usados atualmente do que a insulina regular, por apresentar ações mais rápidas, um pico precoce com absorção mais previsível, além de causarem menos hipoglicemias em comparação com ela. A bomba de insulina deve ser utilizada ao longo de 24 horas e desconectada durante o banho, pois não é à prova d'água, embora exista um modelo que pode ser utilizado em banhos de piscina ou de mar. Porém, observa-se as recomendações do médico e do fabricante. As bombas de insulina têm reservatório de insulina, catéter, cânula, um conjunto de infusão, que é o catéter mais a cânula, e baterias. O catéter de infusão e a cânula são feitos de materiais plásticos flexíveis com diferentes comprimentos. Há duas formas de implantações, que é de 90 graus ou angulada, da agulha, e seu comprimento varia de 6 mm a 17 mm, dependendo do tipo de inserção. Ela também é utilizada e a quantidade de tecido celular subcutâneo existe no local de aplicação. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre o tratamento de insulina em diabetes tipo 2. Desde que o tratamento com insulina com perfis de ações distintos tornaram-se disponíveis, existe a preocupação de que o modo de início terapêutico insulínico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 venha a se tornar bem mais complexo e por isso ainda mais postergado na prática clínica. Embora os novos análogos de insulina ofereçam mais possibilidades terapêuticas, é necessário que a escolha de novas estratégias não tragam dificuldades para aqueles profissionais menos experientes no manejo dessa nova forma de insulina. É importante também ressaltar que a insulina não terapêutica, ela pode ser iniciada em etapas precoces do tratamento de diabetes mellitus tipo 2, quando somente modificações do estilo de vida, como a dieta e exercícios, são associadas à metmorfina, elas forem insuficientes para obter controle glicêmico adequado após 3 meses de início de terapia. Nessa situação, a gente pode considerar associar insulina basal ao esquema terapêutico, especialmente quando existirem restrições ao uso de outras drogas orais. A insulina pode ser escolhida como segundo agente terapêutico também quando o HbA1c estiver maior que 8,5% após a dose máxima de metmorfina, ou se o paciente estiver apresentando sintomas de hiperglicemia. Também considera-se basal a insulina neutral protamine Rangerdon, que é conhecida como NPATIA, a NPL, que é neural protamine lispro, e os análogos de ação prolongada, que são glargina, determi ou deglutec, sendo que essa última insulina ainda não está disponível no mercado, nos mercados. Autovigilância do paciente diabético. Na atualidade, não é possível pensar em tratamentos com insulina sem tomar em conta a autovigilância com glicemia capilar, uma ou várias vezes ao dia, segundo as condições de cada paciente e as indicações do seu médico. Se deve realizar de 1 a 6 quantificações de glicemia ao dia,
nas quais se incluem determinações pré-prandiais, após-prandiais e, em alguns casos, na madrugada, mais ou menos em torno de 3 horas da manhã, com o que se assegura a possibilidade de um bom controle, pois pode ajustar-se de maneira fina a dose de insulina, para que evite tanto a hiperglicemia como a hipoglicemia. De maneira mais geral, o resultado da glicemia nos ajude a refletir a eficácia das doses noturnas e a glucosa capilar antes da cena de ação da insulina aplicada nas manhãs ou ao meio-dia. Olá, vamos dar seguimento ao nosso trabalho sobre o tratamento de insulina, certo? A minha parte ficou por último, certo? Meu nome é Bruno Chalub e vamos responder uma pequena pergunta para começar na administração de insulina durante a cirurgia ou uma enfermidade, certo? Se sabe que tem que manter um aporte adequado de calorias, certo? Evitar a ceatose do paciente, né? A cetoacidose, e isso para ele não entrar em anabolismo. Incrementa também uma autovigilância com glucosa capilares pré-pandinas, né? Então, um paciente que vai entrar numa cirurgia, tu tem que ter uma visão ampla do tanto de glicose que ele está sendo ingerido, certo? Isso para não ter um pico de glicose na hora de uma cirurgia. E isso é quantificado, incluso, de 4 em 4 horas num paciente em estado crítico, no caso se ele tiver já diabetes, né? A dose extra que se pode administrar varia em 0,5 a 3 unidades por 50 miligramas. Isso aumenta de valores com a glicemia normal até cada alimentação, de bem a cada 4 horas. Com frequência, os pacientes diabéticos requerem algum tipo de cirurgia, né? E a realização de um procedimento diagnóstico invasivo, incluso realizado também até com emergência. É estimado que o diabético tem mais ou menos 50% de probabilidade de requerir uma intervenção cirúrgica, certo? Ao longo da sua vida. Algum desses procederes não está relacionado diretamente à diabética. Outros estão numa maior frequência com essa enfermidade, mientras que alguns são realizados especificamente em diabéticos. A pré-insulina, as cirurgias, constituem, na verdade, um problema devido à alta mortalidade desses enfermos. Na atualidade, os riscos cirúrgicos do diabético é diminuído consideravelmente graças ao avanço das técnicas anestésicas e o controle metabólico pré-operatório. Aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: por que o médico não prescreve de maneira oportuna insulina a um paciente diabético que assim o requer? Não. A diabetes mellitus tipo 1, sem nenhuma dúvida, se hace a indicação. No paciente diabetes tipo 2, isso aí tem que ver se logrem bastante, como posso dizer, tem que ter um controle melhor da glicemia, né? E do hemoglobina A1C. Em várias ocasiões, o médico tarda muito um tempo em prescrever esse tratamento no diabético tipo 2, certo? E convence o diabético a usar. O descontrole, no caso crônico, é exposto a um risco acelerado das complicações. E seguintes interrogantes de todo médico se deve responder: critérios de controle, se associa um controle metabólico com complicação, ou se pensa na glucose pós-prandina. Esse tipo de controle, normalmente um médico não pode ser feito com um clínico geral. No caso, ele tem que ser encaminhado a uma pessoa mais qualificada, com um tratamento com endócrina, onde ele vai fazer também uma prescrição no cardiovascular, no caso um cardiologista, e para saber se esse paciente tem um esforço para ser uma insulinização ótima do paciente. Entendeu? Então, por isso que um clínico geral é difícil ele prescrever de exato momento um tratamento insulínico, né? Então, um bom manejo
desses pacientes deve ser controlado e tratados ou supervisionados por um tratamento do endocrinologista, ou um internista, ou um médico que tem experiência de manejo de insulina. É esse o porquê que os médicos não prescrevem de oportuna insulina. A gente fica por aqui e esse nosso trabalho é tudo. Trabalho de endocrinologia do Dr. Franklin Salas. Valeu! Vou falar mais sobre a insulina inalada, que é uma insulina de ação ultra rápida. É a única forma no mercado que pacientes com diabetes do tipo 1 e tipo 2 que podem estar aplicando sem nenhuma seringa, nem pluma, nenhuma bomba de insulina. Essa insulina, ela vem em uma apresentação em polvo, em um cartucho, que se coloca em um inalador, administrando diretamente nos pulmões. Se chama administração pulmonar de insulina. Ela passa pelo revestimento dos pulmões, causando onde se vai fazer uma vascularização, entrando diretamente na corrente sanguínea. Essa insulina ela diminui a glucose da sangue para causar efeitos anabólicos e reduzir os efeitos catabólicos, incrementando também o transporte de glucose das células, e também ela induz a formação de glucógeno para músculo e fígado, e assim melhorando a utilização de piruvato. Essa insulina ela mostrou bons resultados pré e pós-prandial em os pacientes de DM1 e DM2. Estão provando várias administrações de insulina, a oral, a inalada, transcutânea, e com melhores técnicas estão trabalhando para o transplante de células e células madres.